Olá, seja bem-vindo. Esse é um vídeo do canal Pensando Ciência, não é? Se você viu lá o vídeo de apresentação, os conteúdos desse canal, via de regra, eles seguem dois eixos, não é? Um é sobre a ciência, né, em si, mas um foco muito mais em aspectos filosóficos, epistemológicos, e um outro é sobre o pensar, né? Pensando ciência dois eixos. Então é pensar o próprio pensamento, e aí vem pensamento crítico como um tema central para que possamos aí instrumentalizados pensar a ciência. Então o vídeo de hoje ele mescla um pouco, não é? Mas é um convite ao pensar e ao pensar criticamente. O texto que eu gostaria de abordar hoje, já tem alguns vídeos na internet sobre ele, mas eu gostaria de fazer um link sobre o seu desdobramento na ciência, né, no seu percurso. Então, é um texto do Immanuel Kant chamado Resposta à Pergunta: O que é esclarecimento? Então, só contextualizando, esse texto foi publicado em uma revista da época em que ele responde essa pergunta que alguns foram convidados a responder e o Kant foi um deles. Esse texto foi publicado em 5 de dezembro de 1783, então o iluminismo já estava muito aceito na época, estávamos às portas da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, então acontecia na época essa efervescência aí. E Kant explica, não é, segundo a sua concepção, o que seria esclarecimento. Então, podemos dizer que esclarecimento é o movimento, não é, de sair do que ele chama da menoridade para a maioridade. Então, nas palavras dele, o primeiro parágrafo é bem interessante, ele diz: esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento, sem a tutela do outro. É a si próprio que se deve atribuir a minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela do outro. E aí ele diz, escreve, né? Sapere aude. Tenha a coragem de se servir do seu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Então, esclarecimento é exatamente isso. Não é? Vamos esmiuçar um pouco, ele traz algumas palavras-chave. Uma delas é minoridade e a outra maioridade, que são, vamos dizer assim, oposta. A condição de minoridade é aquele que não usa da sua própria razão, prefere ser tutelado, né? Transferir essa responsabilidade de pensar, de decidir a outro, seja uma pessoa, uma figura de autoridade ou uma instituição. Então, já a maioridade é aquele que decide fazer uso do seu próprio entendimento, de refletir, de raciocinar por conta própria. E esse movimento é o esclarecer-se. Né? Então, esse encorajar-se. Né? Então, e aí é uma palavra-chave aqui, que é a sapere aude, que, em certo modo, se tornou uma palavra que traduzia esse movimento do iluminismo, que ficou famosa aqui no texto de Kant, mas que é muito antiga, já de um poema do século, deixe-me ver, do século I, né? Do século I a.C., do poeta e filósofo romano Horácio. E aí o Kant retoma isso aqui ali na sua época, e que significa, sapere aude significa exatamente ouse saber. Né? Então, avançando um pouco ali nas suas explicações para esse texto, ele diz quais são as causas dessa minoridade, dessa menoridade, que não é a falta de entendimento, não é ter condição para raciocinar por conta própria, mas é uma preguiça ou uma covardia. Por isso, demanda coragem. Né? Ele diz que essa condição da minoridade ela é muito cômoda, é muito confortável,
Porque o contrário, você corre riscos, né? Você se expõe à crítica, principalmente quando ruma em uma corrente contrária àquela que é a predominante. Então, por isso demanda essa coragem, demanda esse esforçar-se, demanda um trabalho próprio de pensar. E o contrário, por não ter tudo isso, todos esses riscos, todos esses perigos, como ele fala, é cômodo, é confortável. Pronto. E aí ele fala que por isso mesmo é difícil se livrar da menoridade, né? Porque os tutores muitas vezes estabelecem obstáculos para que isso aconteça, né? E muitas vezes o próprio sistema em si, eles não facultam aquilo que ele considera essencial para o esclarecimento, que é a liberdade. É o indivíduo ter a liberdade de poder usar do seu entendimento para entender à sua maneira. Então, às vezes, o próprio contexto, o sistema e aqueles que são os tutores, eles criam obstáculos, e o tutor aqui pode ser uma pessoa mesmo ou uma instituição, cria obstáculo para que o indivíduo se liberte e passe a usar o seu próprio entendimento. E aí ele diz que essa liberdade, ela pressupõe o que ele chama de uso público da razão. Não é? É poder compartilhar, publicar o seu entendimento de uma maneira organizada, crítica, estruturada. A outra forma de uso da razão que ele coloca aqui é o uso privado, que é a condição em que o indivíduo ele não pode, não tem tanta liberdade para criticar. Isso muitas vezes acontece quando, por exemplo, é um indivíduo que participa de um grupo, de uma instituição, e ele tem que caminhar consoante ao entendimento que aquela instituição tem, ou aquele grupo, para que haja ali uma harmonia, uma ordem, vamos dizer assim. Mas então vamos imaginar que uma pessoa, aí é o exemplo que ele dá, uma pessoa que é um padre, não é, que não concorda com algumas coisas ali dos ritos, da prática, do entendimento, mas ele não, naquele momento não faz uso público da sua razão para que não venha a criar uma desordem, mas em outro momento, outras circunstâncias, ele, como indivíduo, ele faz o uso público da sua razão para propor ideias diferentes, para criticar, para questionar aquilo que está sendo posto. Ele diz que esse movimento, né, do indivíduo ou do grupo, da comunidade esclarecida é necessário para o próprio progresso, né, social, para o próprio progresso da humanidade. E ele diz mesmo que, embora as circunstâncias em que esse movimento, essa liberdade, ela não é concedida, ela é mesmo bloqueada, ele diz que isso é impossível reter por muito tempo, porque isso faz parte da própria natureza do ser humano, né? De assumir as rédeas do seu pensar, de pensar por conta própria, né? Daquele que é o esclarecer-se, daquilo que é o esclarecer-se. Então, apresentado rapidamente alguns dos conceitos e da ideia central do seu texto, eu gostaria já de fazer link com o âmbito científico acadêmico. E aí eu vou começar perguntando: será que os indivíduos que participam ali da academia ou da uma comunidade científica, eles têm total e plena liberdade para pensar por conta própria, para discordar, para propor ideias diferentes? Então, será que por exemplo, um pós-graduando pode rumar no sentido diferente ao que pensa, ou pelo menos expor para o seu orientador ideias diferentes? Então, são apenas provocações por enquanto. E aí eu gostaria de trazer um exemplo que eu acho muito significativo, que aconteceu ali e já em meados da época do Renascimento, no século XVI, com André Versalhes. Ele, na época, fazia medicina e se incomodava muito com
os cânones, né, consideravam ali para o estudo de anatomia. Era um manual antigo que foi produzido por Galeno. Galeno, ele viveu no século II depois de Cristo, então vamos situar ali, né, as suas principais obras, sei lá, só para ter uma ideia, no ano 160 depois de Cristo, e isso se manteve como a referência máxima até a época de Versalhes. E ele questionava aquilo, principalmente porque ele via que as coisas não batiam. O que estava no manual, nos manuais, nos livros produzido por Galeno, muitas vezes não batia com uma realidade. Então, as aulas de anatomia, às vezes as pessoas que dissecavam ficavam ao fundo, né, fazendo as dissecações, e eles acompanhando ali os manuais, né, produzidos por Galeno. E às vezes o que se via na prática era contrário ao que se via nos manuais. E ainda assim os professores, né, os tutores, eles insistiam, persistiam em que se mantivesse aquilo que estava colocado na teoria. Então, voltando um pouco, por que Galeno caiu em alguns erros? Na sua época, ali no século II depois de Cristo, a dissecação de cadáveres humanos já vinha sendo proibida. Séculos antes, sim, anatomistas, vamos dizer assim, eles dissecaram corpos humanos e de outros animais, mas na sua época isso já vinha, por tabus que foram sendo estabelecidos, já havia sido proibido. E foi o momento em que ele se fez de estudos de séculos antes, né, mais ou menos século IV, século V, e das suas dissecações de animais, macacos, por exemplo, e tinha diferença. E ele fez uma generalização do que ele viu nos cadáveres de animais para seres humanos. E isso tinha diversas implicações, por exemplo, até em procedimentos cirúrgicos. Na época de André Vesalius, apesar dessas incoerências, ao que se via na realidade, a dissecação de cadáveres humanos já era feita, não se permitia criticar, porque havia uma autoridade máxima, que era o Galeno, e seus escritos, e não havia um movimento de atualização. E ele, incomodado com isso, começou a fazer suas próprias dissecações. Então, muito detalhista que ele era, ele começou a atualizar o conhecimento de anatomia da época e propôs seu próprio manual, onde ele encontrou cerca de 200 erros daquilo que havia sido proposto por Galeno. Ele foi muito criticado na época, na sua postura, em sala de aula, tudo. Então isso foi mas graças a ele houve uma mudança e um impacto significativo no conhecimento, da anatomia humana e também da fisiologia, e posteriormente outros desdobramentos aconteceram em função desse ousar saber de André Vesalius. Pronto, então assim, passado esse exemplo, eu devolvo a pergunta: será que isso acontece ainda hoje nas nossas academias? Será que muitas vezes ainda tendemos a elevar uma autoridade acima do que está vendo, mesmo que isso esteja em contradição com a realidade? Será que nós, muitas vezes, nos privamos ou nos esquivamos de usar o nosso próprio entendimento, de investigar, de procurar pensar aquilo que está posto, mesmo criticando, discordando? Então, será que nós, nas academias, na própria ciência em si, há uma liberdade para discordar? Mesmo quando se trata de discordar de uma autoridade estabelecida ou de uma teoria já de muito tempo batida? Então temos vários outros exemplos que mostram que esse sapere aude ainda precisa muito ser fomentado e vivido para que a gente tenha
uma academia, uma ciência que realmente se propõe a pensar e que se propõe realmente a formar pensadores que venham a contribuir com o avanço do conhecimento. E aí, para concluir, eu vou dar 2 exemplos, né, que eu vivi. Uma vez eu estava assistindo a uma apresentação, né, de um professor, na época substituto. Ele tinha acabado de concluir seu doutorado, não vou entrar em detalhes, né, mas ele propunha uma tese, né, que era uma subtese da sua ideia ali que foi trabalhada. E eu achei estranho, não é? Quando ele fez aquela proposição ali teórica, e eu comecei a refletir e lembrei de um acontecimento que tinha sido até recentemente noticiado na mídia, que contradizia aquilo que a teoria dele, que ele esposava, né, que ele utilizava de base, propunha. E aí eu falei, olha, será mesmo que é assim? Recentemente teve um caso X que aconteceu isso, isso e isso, né? E que contradiz aquilo que você propõe. E aí ele ficou um pouco, né, visivelmente desconfortável e falou, mas eu prefiro concordar com o Piaget. Então, assim, se a teoria de Piaget, eu sou psicólogo, né, se a teoria de Piaget dizia que Y era A, mas a realidade estava apontando B, preferia-se acreditar no que a teoria estava propondo? Então, muitas vezes, dentro da academia, dentro do fazer ciência, a gente adota essa postura de não refletir, de não criticar. Não é criticar por criticar, mas é fazer um trabalho de honestidade intelectual. É o sapere aude. Então, e ter humildade, se envolve humildade. Não é discordar por discordar. Então, realmente olhar o que está sendo proposto, o que está sendo falado, refletir e aí dizer: eu concordo? Se eu concordo é porque eu analisei, ponderei e não vejo contradição, não é? Eu discordo? Se eu discordo, eu tenho que ter um esforço ainda maior para encontrar as lacunas, apontar, eu discordo por causa disso, há um problema aqui, há uma falha aqui, há uma contradição ali. E isso é um trabalho de honestidade intelectual. Ou então, olha, eu não entendi, não consegui entender e eu não sou capaz de opinar, aquele velho meme, não é? Então, mas isso é uma postura honesta. Olha, eu não sou capaz de opinar, preciso ponderar melhor, preciso refletir, ler, ou então não consegui entender, né? E isso é o uso da razão, não é? E nós precisamos dessa liberdade que o Kant fala, para que o nosso conhecimento possa avançar mais e a gente não caia em armadilhas, né? Que há vários exemplos históricos, aí esse do Versalhes, do André Versalhes. Eu vou fazer um vídeo só contando essa história, esse percurso na anatomia até chegar nele, que é muito interessante e é uma fonte de reflexão para diversos outros conceitos e problematizações acerca desse empreendimento que é a ciência em si. Pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Por último, não se conforme com o que te dizem, faça uso da sua razão, ouse saber, sapere aude. Essa é a mensagem, e também, não sei qual a posição que você ocupa, mas deixe que os outros também usem de sua liberdade para pensar, né? E assim a gente realmente propõe avanços no saber, no conhecimento e para nós mesmos enquanto indivíduos. E é isso.